Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos de Redes de Computadores. Lembrando que o nosso curso está atrelado ao curso Introdução às Redes da formação CCNA versão 7 da Cisco. A gente está trabalhando no módulo 3, Protocolos e Modelos, e hoje é a última aula do módulo 3, onde a gente vai trabalhar as unidades 3.6 e 3.7. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de encapsulamento de dados e também o processo contrário, que é o desencapsulamento de dados. Tá? Antes de falar de encapsulamento e desencapsulamento propriamente dito, é importante a gente entender que as mensagens que são enviadas pela camada de aplicação podem ser mensagens muito grandes. Tá? Então, uma das atribuições da camada de transporte é pegar essa mensagem que poderia ser muito grande e dividir essa mensagem em pedaços menores, tá? O que a gente chama de segmentação. E esses pedaços menores vão ser os segmentos da mensagem da camada de aplicação. Tá? Dividir uma mensagem muito grande em pedaços menores vai permitir que a gente consiga velocidades maiores na transmissão dos dados. Tá? Vai aumentar a eficiência da comunicação, né? Porque, por exemplo, se a gente tiver implementando um protocolo que garanta confiabilidade, como é o caso do TCP, né? O TCP ele precisa saber se uma mensagem chegou no seu destino. Se essa mensagem não chegou no seu destino, ele vai considerar que a mensagem foi perdida, né? E aí ele vai retransmitir a mensagem. Então, se a gente estiver transmitindo uma mensagem muito grande, o TCP pode, e aquela mensagem por alguma razão for perdida, o TCP vai ter que retransmitir toda a mensagem. Se a gente está segmentando a mensagem, enviando pedaços menores, se a gente tiver algum problema de perda de dados ou corrupção de dados, o TCP só precisa reenviar aqueles pedacinhos que foram de fato afetados, tá bom? Então a gente vai ter uma eficiência maior na comunicação. Além disso, quando a gente trabalha com segmentação, a gente também permite o que a gente chama de multiplexação. O que é a multiplexação? A multiplexação é aglutinar segmentos de aplicações diferentes ou de usuários diferentes no mesmo canal de comunicação. Então, por exemplo, esse usuário aqui em cima, né, ele poderia estar querendo mandar uma mensagem, né? O processo 1 que está rodando nesse computador aqui, P1, poderia estar querendo se comunicar com um processo qualquer lá no servidor. Tá? Eu poderia ter um outro processo P2 que também está querendo se comunicar, mas com um processo que está em outra máquina, por exemplo. E um outro processo P3 que também está querendo se comunicar. Cada processo desse aqui vai gerar um conjunto de segmentos, um fluxo de segmentos. Tá? Então, esse carinha aqui vai gerar o fluxo de segmentos que está aqui, ó. Segmento 1, segmento 2, segmento 3. Esse aqui vai gerar um outro fluxo de segmentos também. Tá? 1, 2 e 3. E esse vai gerar um outro fluxo de segmentos. 1, 2, 3. Tá? E esses segmentos de vários processos, eles vão ser intercalados aqui no meio de transmissão. Então, um meio de transmissão vai transmitir dados intercalados de vários processos diferentes. E mais do que isso, esse outro usuário também tem os seus processos ali. P4, P5, P6, por exemplo, tá? Que também estão enviando os seus segmentos. Então, aqui tem os segmentos do P4. Aqui tem os segmentos do P5. Tá? E aqui tem os segmentos do P6. Então, esses segmentos desse usuário também vão ser intercalados com os segmentos desse usuário aqui. Tá? Então, aqui dentro da comunicação, da infraestrutura da rede, né, a gente vai ter, por exemplo, esse segmento aqui desse usuário, esse segmento aqui dessa usuária. Então, a multiplexação nada mais é do que a gente fazer uma intercalação desses diversos segmentos que são transmitidos pelos vários usuários e pelos vários processos que rodam nesses usuários. Tá?
Uma outra ideia também é, o tal do sequenciamento, né? Isso é feito nos protocolos TCP/IP, na suíte de protocolos TCP/IP. O sequenciamento é feito pelo protocolo TCP, tá? Então, o protocolo TCP é o responsável por fazer o sequenciamento. E por que o sequenciamento é feito? Tá? Eu falei para vocês que numa comunicação entre uma origem e um destino, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é a origem e aqui é o destino. Tá? A gente pode ter esses roteadores aqui no meio do caminho. Esse computador está conectado aqui e esse computador conectado aqui. Tá? Quando esse cara aqui, que eu vou chamar de A, quer falar com B, tá? Ele vai mandar a mensagem e o que vai acontecer? Essa mensagem tanto pode ser enviada seguindo esse caminho que está aqui, quanto pode ser enviada seguindo esse caminho que está aqui. Tá? Ou seja, eu tenho múltiplos caminhos para sair de uma origem e chegar no mesmo destino. E o que acontece? Uma mesma mensagem da camada de aplicação ela vai ser dividida em vários segmentos e alguns segmentos podem seguir por um caminho e outros segmentos podem seguir por outro caminho. A consequência disso é que pode acontecer dos segmentos chegarem ao destino na ordem trocada. E na hora que esses dados vão ser remontados para virar a mensagem da camada de aplicação original, eles vão ser remontados na ordem errada e isso vai gerar um problema. Tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, o TCP ele numera, ele sequencia esses segmentos. Tá? De forma que, quando esses segmentos chegarem na origem, a origem é capaz de remontar esses segmentos da maneira adequada. Tá? Beleza, agora uma parte importante é a ideia de encapsulamento. Tá? Encapsulamento e também o que a gente chama de PDU, que é o Protocol Data Unit. Tá? Vamos entender o que é isso. Imagina, pensa que você está querendo enviar uma carta. Tá? Eu sei que vocês são mais novos e alguns de vocês pode ser que nunca tenham enviado uma carta na vida, mas a ideia de uma carta eu acho que é bem conhecida, né? Você escreve uma carta num papel e para você poder enviar essa carta, você tem que colocar o papel dentro de um envelope. Não basta você simplesmente pegar o papel que você escreveu e colocar no correio, que a carta não vai chegar no destino. Você tem que colocar ela dentro de um envelope, onde você vai dizer qual é o remetente, qual é o destinatário, vai colocar um selo, sei lá, e algumas outras informações. Tá? Quando você pega um pedaço de papel escrito por você e coloca isso dentro de um envelope, você está fazendo um processo de encapsulamento. Você está encapsulando a sua mensagem dentro de um envelope que contém informações de controle que vão ser utilizadas pelo correio para transferir a mensagem da origem até o destino. Tá? Então, você pode pensar no processo de encapsulamento como sendo um processo de colocar coisas no envelope. Tá? No caso da carta, a gente colocou num envelope só. Né? A gente pegou uma carta, colocou dentro de um envelope e enviou. Mas no caso das redes de computadores, a gente vai ter que colocar envelopes dentro de envelopes. É igual aquelas brincadeiras que o pessoal gostava de fazer, né? Onde você vai dar um presente para uma pessoa e aí você coloca o presente dentro de uma caixa, essa caixa dentro de uma outra caixa um pouco maior, essa caixa um pouco maior dentro de uma caixa maior ainda e essa caixa maior ainda dentro de uma caixa enorme para fazer o cara depois ter que abrir a caixa enorme, depois ter que abrir a caixa um pouco menor, até chegar no presente original. É mais ou menos a mesma ideia que é feita aqui no processo de encapsulamento das redes de computadores. Né? A gente vai colocando coisas dentro de envelopes, e esse envelope dentro de outro envelope, e o envelope dentro de outro envelope, e assim sucessivamente. Tá? A gente estudou a pilha de protocolos, né? Os modelos de referência OSI e TCP/IP. Tá? Vamos pensar aqui no modelo TCP/IP. Tá? Então, no modelo TCP/IP, a gente tem a camada de aplicação. Né? Quando a gente está falando da camada de aplicação, a gente tem efetivamente a mensagem que quer ser transmitida de um lado para o outro, que tem que ser transmitida. Né? Então, na camada de aplicação, eu tenho os dados que eu quero transmitir. Em geral, esses dados vão estar formatados de acordo com algum protocolo de camada de aplicação. Por exemplo, HTTP, FTP ou algum outro protocolo de camada de aplicação. Tá? Esses protocolos de camada de aplicação eles servem para algumas coisas, mas dentre elas é para dar um formato comum, uma linguagem comum para que as aplicações possam comunicar uma com a outra.
beleza? Então, o PDU, ou Protocol Data Unit, da camada de aplicação, é chamada de mensagem ou dado, tá? E aí, a gente vai para o PDU da camada de transporte. O PDU da camada de transporte é o que a gente chama de segmento. Lembra que a camada de transporte é responsável por segmentar os dados da camada de aplicação, né? Por isso que o nome é segmento, porque são vários segmentozinhos, todos eles fazendo parte da mesma mensagem da camada de aplicação, tá? Esse segmento nada mais é do que um envelope da camada de transporte contendo dentro dele a mensagem da camada de aplicação. Tá? Depois a gente tem o pacote. Tá? O pacote é o PDU da camada de rede. Tá? O que é o pacote? Bom, o pacote é um envelope que contém informações ali da camada de rede. Dentro desse envelope vai ter o envelope da camada de transporte e que dentro do envelope da camada de transporte tem os dados da camada de aplicação. Tá? Então, quando a gente está querendo se referir ao pacote, a gente está querendo se referir àquela informação que tem um envelope da camada de rede, tem um conjunto de informações ali de controle da camada de rede. Tá? Indo aqui para baixo, a gente tem o que a gente chama de quadro, tá? Ou frame no inglês. Né? O que é o quadro? O quadro é o envelope da camada de enlace. Tá? Então, dentro do envelope da camada de enlace, tem o envelope da camada de rede, que, por sua vez, tem o envelope da camada de segmento, da camada de transporte, que, por sua vez, tem o dado que eu estou querendo transmitir. Tá? Uma característica do frame que diferencia em relação aos outros PDUs é o seguinte. Se você pegar aqui o PDU da camada de transporte, que é o segmento, você vai ver que eu tenho o dado, e aí eu coloco um conjunto de informações, que seria o meu envelope, aqui na frente do dado. Isso é o que a gente chama de cabeçalho. Tá? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de cabeçalho. Isso aqui e isso aqui, tudo isso são cabeçalhos. Tem o cabeçalho da camada de transporte, o cabeçalho da camada de rede, né? E o cabeçalho da camada de enlace. Tá? Só que no caso da camada de enlace, além do cabeçalho, tá? Além desse cabeçalho aqui, a gente também insere, dentro desse contexto do envelope, um trailer, que é essa partezinha que fica aqui na frente aqui depois, né, do dado. Tá? Então, a gente tem esse trailer aqui. Esse trailer aqui ele contém um código numérico que serve para identificar se a informação que foi recebida por um determinado dispositivo ela é válida ou não, ela tem erro ou não. Então, isso é verificado através desse trailer aqui. Tá? Então, uma vez que eu tenho o PDU da camada de enlace, que é o frame, né, o quadro, depois eu vou passar isso para a camada da camada física, onde isso vai ser transformado em bit. Tá? Então, o PDU da camada física vai ser um fluxo de bit, que é o que está aqui. Tá? Então, vamos entender o processo de encapsulamento. E esses nomes aqui são importantes você ter na cabeça. Tá? Dados ou mensagem, segmento, pacote, quadro, né? E bit. Aqui, além de pacote, em alguns livros, o pessoal também adota o nome datagrama. Tá? Então, em alguns livros, também se fala datagrama. Datagrama. Espera aí aqui. Beleza. Então, vamos agora entender um pouquinho da parte do encapsulamento efetivamente. Vamos ver como é que funciona. Não esquece esses nomes, tá? Esses nomes são super importantes. De novo, mensagem ou dado, segmento, pacote, quadro, né? E os bits. Bom, vamos ver um exemplo aqui do processo de encapsulamento e desencapsulamento. Tá? Bom, vamos começar aqui na camada de aplicação. Tá? Então, beleza. Quando eu tenho um processo que quer enviar uma mensagem para um processo numa outra máquina, então aqui, por exemplo, a gente tem o processo cliente, que é o navegador. Então, a gente tem o navegador.
o navegador ele quer enviar uma mensagem para o servidor web, tá? Que está aqui do outro lado. Então, eu tenho um processo cliente e um processo servidor que precisam se comunicar. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer um protocolo de camada de aplicação que vai ser usada. Nesse caso aqui, o protocolo de camada de aplicação que será usado será o HTTP. Tá? Então, o que vai acontecer? Uma mensagem HTTP ela vai ser gerada pela camada de aplicação e vai ser encaminhada para a camada de apresentação, depois para a camada de sessão. A gente está usando o modelo OSI aqui, tá? O modelo de camadas OSI. Só que, na verdade, essas três camadas aqui, elas representam a aplicação. Então, a gente pode dizer que a partir daqui vai sair a mensagem da camada de aplicação e vai ser enviada para a camada de transporte. Tá? Depois, na camada de transporte, vão ser adicionadas ali informações importantes relacionadas à camada de transporte e os dados da camada de aplicação vão ser segmentados. Tá? Cada segmento desse depois vai ser enviado para a camada de rede. Cada segmento, então, vai ser incorporado dentro de um envelope da camada de rede, vai virar um pacote e vai ser, então, encaminhado para a camada de enlace. Então, cada pacote desses vai ser incorporado no envelope da camada de enlace, adicionando um cabeçalho e um trailer, né, e um rodapé, né, seria aquela parte de trás, né, virando o tal do quadro. Né. Depois, isso vai ser enviado para a camada física. Na camada física, isso vai ser convertido em bit. Tá? E vai ser enviado para a internet. Tá? Na internet, a gente vai ter um conjunto ali de switches. No caso aqui, a gente poderia ter um conjunto de switches e roteadores. Nesses switches e roteadores, a gente também teria o processo de desencapsulamento e encapsulamento, mas eu estou colocando uma nuvem ali. Eu só não vou entrar nesse mérito dos switches e dos roteadores agora. Tá? Aqui desse lado, chegaria o mesmo 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 ali, que foi enviado pela origem, e aí eu começaria o processo inverso. Chegaria os bits na camada física, que seriam convertidos para um quadro na camada de enlace. Tá? Então, na camada de enlace, agora chegou o quadro, Ethernet, né, poderia ser. O quadro, então, a camada de enlace vai analisar os dados que estão lá no quadro, tá? E vai desencapsular, ou seja, vai tirar o que está dentro do envelope para fora, vai jogar o envelope fora. O que estava dentro do envelope da camada de enlace vai ser jogado para a camada de rede. Tá? Lá na camada de rede, os protocolos da camada de rede vão analisar o cabeçalho ali do envelope, né, da camada de rede, vão tirar o conteúdo do envelope da camada de rede e vão mandar. Esse conteúdo é um segmento TCP, nesse caso, né, e vão mandar para a camada de transporte. Tá? A camada de transporte, novamente, vai fazer o processamento que tem que fazer, vai analisar os dados que estão no envelope da camada de transporte e esses dados vão ser enviados para a camada de cima, que aqui a gente vai considerar a camada de aplicação, sessão e a apresentação como sendo uma camada de aplicação só. Né? Então, os dados vão ser enviados aqui para a aplicação. Tá? Esse processo que a gente tem aqui é chamado de encapsulamento. Então, isso foi o processo de encapsulamento. Já esse processo aqui é chamado de desencapsulamento. Desencapsulamento. Tá? Muito bem. Então, olha só, pessoal. A gente entendeu qual é o processo, como é que funciona o processo de encapsulamento e o processo de desencapsulamento. Tá? Se a gente parar para analisar, o que chega nessa camada de aplicação aqui, desse lado aqui do servidor, né, nessa camada de aplicação aqui desse lado do servidor, é a mesma mensagem, se nenhum problema aconteceu, que foi enviada pela aplicação do lado esquerdo aqui do cliente.
né? Então, é como se existisse uma comunicação lógica, né, não física, mas entre a camada de aplicação do lado do cliente com a camada de aplicação do lado do servidor. E quando eu estou falando de camada de aplicação, eu estou incluindo as duas outras camadas, de apresentação e sessão também. Tá? Então, é como se houvesse esse tipo de comunicação aqui. Ó. Através do envio de uma mensagem HTTP, a camada de aplicação do lado cliente se comunica com a camada de aplicação do lado servidor. A mesma coisa é válida para a camada de transporte. A camada de transporte, o segmento que eu envio na camada de transporte do lado cliente, chega na camada de transporte do lado servidor. Então, é como se existisse uma comunicação lógica entre a camada de transporte do lado cliente com a camada de transporte do lado servidor. Tá? E essa comunicação se dá por meio de um segmento TCP. Beleza? Na camada de rede é a mesma coisa. É como se a camada de rede do lado cliente estivesse falando com a camada de rede do lado servidor através de um pacote IP, né, nesse caso aqui. E a camada de enlace, pessoal? Bom, a camada de enlace, a gente não pode dizer que há uma comunicação lógica entre a camada de enlace da pilha que roda lá no cliente com a camada de enlace da pilha que roda no servidor. Não existe uma comunicação direta entre esses dois caras aqui. Tá? Por que não existe uma comunicação direta? Porque, na realidade, a camada de enlace ela só fala com a camada de enlace dos dispositivos vizinhos. Então, por exemplo, se essa nuvenzinha aqui tivesse, na verdade, escondendo um cabo conectando diretamente essas duas máquinas aí sim a gente teria esse caso. Ó. A gente teria esse caso aqui do quadro Ethernet se comunicando, da camada de enlace do cliente se comunicando com a camada de enlace do servidor e da camada física do cliente se comunicando com a camada física do servidor através, no primeiro caso, do quadro Ethernet, no segundo caso, do fluxo de bits. Tá? Só que se aqui nessa nuvenzinha a gente tiver um conjunto de roteadores, né, switches conectados no meio do caminho, mas principalmente roteadores, né, a gente não vai ter mais esse caso da camada de enlace no cliente falando com a camada de enlace do destinatário, tá? Porque a comunicação vai ser da camada de enlace do cliente com a camada de enlace de um roteador, depois a camada de enlace do roteador com a camada de enlace do outro roteador, depois a camada de enlace do outro roteador e aí, finalmente, com a camada de enlace do servidor, por exemplo. Tá? Então, no caso da camada de enlace da camada física, essa comunicação direta aqui ela não existe. Tá? Ela não existe se essa nuvem aqui não for simplesmente um cabo direto ligando essas duas máquinas. Tá? Se tiver roteadores aqui no meio dessa brincadeira, aí a comunicação entre a camada de enlace e a camada física do cliente vai ser com um roteador, provavelmente, e não com um destinatário final. A gente vai falar mais sobre isso no próximo item, que é o item da unidade 3.7. Tá? No início eu disse que a gente ia abordar esse item 3.7 nesse vídeo, mas como esse vídeo já está ficando um pouco grande, eu vou falar sobre o item 3.7 no próximo vídeo. Tudo bem? Até lá, um abraço, tchau, tchau.